Deus vai fazer coisas grandes, eu creio. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão, Jesus pediu-lhe que afastasse um pouco da praia e assentou-se no barco e ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar mais fundo do lago e então lance as redes de vocês para pescar. E a resposta de Simão, que Simão disse foi: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre esta sua palavra lançarei as redes. E fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes começaram a se romper. Diga assim comigo: as redes se rasgavam. E então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, ao ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, e a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, também como de Tiago e de João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. E então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E arrastando eles o barco para a praia, deixando tudo, o seguiram. Aleluia. Alegria ver meu querido amado Pimentel. Deus abençoe, Pimentel, lhe amo, você é uma bênção, viu? Queridos, esse texto é um texto extraordinário. E essa semana esse texto saltou aos meus olhos. Para você entender, esse episódio aconteceu ali na Galileia, em um lago. Esse lago, ele é o maior lago de água doce, o maior reservatório de água doce do Oriente Médio. Ele está ali uns 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, né? E ele é cercado pelas montanhas da Galileia. E aí é conhecido como Mar da Galileia. Ele é falado e assim como Mar da Galileia. E ali tinha uma mudança de peixe muito grande, onde muitas empresas e até pessoas tiravam seu sustento. Se você for analisar, você vai ver que Pedro, Zebedeu e seus filhos, eles tinham uma empresa, não era uma coisa pequena. Na verdade, já tinha ali uma sociedade, né? Existiam mais de um barco. Então era algo que já tinha uma certa prosperidade. Mas o que eu quero trazer para você é que o seguinte: o que me chama a atenção, e talvez você se familiarize com o que eu vou falar nessa noite. Se você for analisar, você vai ver que está escrito que eles estavam lavando as redes. Só que lavando as redes, irmãos, depois de uma noite de derrota, depois de uma noite totalmente infrutífera, depois de não ter sucesso de forma nenhuma. O lavar a rede está nos chamando a atenção para, cara, eu não consegui hoje, mas eu já preciso deixar preparado, porque vou ter uma outra oportunidade. Amanhã eu vou lá de novo.
Vocês estão me entendendo? Eu sei que quando a gente empreende de alguma forma, seja no que for, seja na obra do Senhor, seja um projeto pessoal, seja um curso que você vai fazer, seja a faculdade que você vai fazer, e quando vai ter aqueles momentos de dificuldade, vai ter aquele momento em que ou você desiste, ou você avança para vencer esse, digamos assim, desânimo. Porque o desânimo, a gente começa muito empolgado, a gente faz planos, a gente faz projetos. Não é assim, irmãos, na nossa vida, nos nossos projetos não é assim. A gente se apaixona pelo projeto, mas quando a realidade vem, e quando de repente a colheita ou a pescaria não é satisfatória, aí, irmãos, qualquer um desanima. Qualquer um desanima. A Bíblia não relata que essa situação foram vários dias, mas a Bíblia relata que essa noite não pegaram uma piaba. E para completar, você imagina, é muito importante entender que Jesus Cristo, ele já conhecia ali, ele já tinha um conhecimento ali, Pedro já tinha ali o conhecimento de quem era Cristo, André, ele já tinha um conhecimento. E quando Jesus vem na beira do lago, Jesus, ele propositadamente escolhe o barco de Pedro. Não foi aleatoriamente, não foi de qualquer forma. Eu quero que você entenda também outra coisa muito importante. Deus, ele não age de uma forma aleatória. Deus age com propósito. E às vezes, presta atenção, você está lá desanimado, aos seus olhos não tem saída. Aos seus olhos. E para completar, ainda tem mais o culto matutino que você teria que fazer, porque ele chega de madrugada, lava as redes, e Jesus ainda chega para ele e diz assim: ó, tenha paciência aí, eu queria ir para o seu barco emprestado, porque vai ter um culto aqui, e eu quero que vocês... Você imagina que Pedro teve que parar aquilo que ele estava fazendo para ouvir Jesus, que não é, preste atenção, irmãos, vir ao culto, participar do culto, ouvir Jesus, ouvir a palavra de Deus, não pode, nem deve, nem é pesaroso. Nós devemos tomar cuidado, porque se a gente não tomar cuidado, a gente vai achar aquilo que é uma honra. Jesus está no meu barco, pedindo o meu barco emprestado para pregar o evangelho, pode se tornar algo cansativo. Oh, Jesus, podia ter bom senso. Passei a noite todo dia, será que Jesus não sabe? Aqui as olheiras, tomou pregadão, e para completar, meu irmão, zero, não peguei nada. Cadê o bom senso? Será que Jesus não sabe? Será que Jesus não tem ali, um pouco de empatia? Mas deixa eu lhe falar uma coisa aqui, irmãos. Antes da gente reclamar, de ouvir a palavra, de fazer a obra do Senhor, de investir no reino, porque ali é investimento no reino, Jesus disse assim: Pedro, você pode me emprestar o seu barco aqui para mim? Uma estratégia linda de Jesus. Senta no barco, o vento leva a palavra. Olha que púlpito maravilhoso. Jesus só Deus mesmo, né, para ter uma ideia linda dessa. E Pedro de pronto cedeu o seu barco. De pronto, nós não vemos nenhuma reclamação de Pedro sobre esse assunto. Jesus prega a palavra, a multidão que estava com fome e com sede. Aí outra coisa que eu aprendo aqui é que a multidão quer ouvir a palavra de Deus. Essa coisa de dizer que o povo não quer ouvir a palavra, não, o povo não quer ouvir a palavra, não, isso é mentira, irmãos. Isso é mentira do diabo. As pessoas estão famintas, as pessoas estão sedentas de ouvir a palavra de Deus. As pessoas estão sedentas de ouvir o evangelho. Nós precisamos lançar a palavra. Vai ter um ou outro que endemoniado, ou até mesmo que não quer mesmo, ou que não entendeu ainda, mas lance a palavra. Jesus Cristo termina de pregar, e Jesus agora chega para Pedro e diz assim: Pedro, vamos fazer o seguinte,
vá agora para um lugar profundo. Vá a águas profundas. E aí, isso aqui é algo tremendo. E eu me lembro de Ezequiel 47, quando a Bíblia diz que a água, ela emanava da porta da casa do Senhor. E aí alguém começou a medir, e a primeira medida era de 500 metros. E essa pessoa media e chamava o profeta Ezequiel para andar sobre aquelas águas. E os primeiros 500 metros era água nos tornozelos. E aí Ezequiel disse que esse homem com um cordel na mão, ou com uma trena, se você quiser entender mais fácil, mediu mais 500 metros. E aí Ezequiel caminhou mais 500 metros, e agora a água estava dando água nos joelhos. E aí esse homem mede mais 500 metros, e a água agora era água de cintura. Era água que estava dando nos lombos. E aí a palavra de Deus diz que mais uma vez ele mede 500 metros. E agora era um rio caudaloso que não se podia atravessar. Só se atravessava de nado. Sabe o que é que eu aprendo? Deus, Ele tem literalmente na minha e na sua vida, aleluia, você vai caminhando e vai se aprofundando, você vai caminhando e vai começando a ter literalmente profundidade nas coisas de Deus, em comunhão com Ele, em intimidade com Ele, ouvindo a voz, discernindo a voz, aprendendo a palavra, ensinando a palavra, tolerando o mais fraco, aprendendo a caminhar, sabe, tendo entendimento daquilo que o Senhor de fato está falando, porque muitas vezes nós não queremos ouvir aquilo que precisamos ouvir. Nós mesmo queremos, sabe o que? É aquelas caixinhas de promessa que só tem promessa, só filezinho, né? Só filé, só promessa boa, sabe? Mas muitas vezes a palavra de Deus te conserta. Muitas vezes a palavra de Deus é: ei, eu não quero você, sabe, com água nos tornozelos, não, cara, eu quero você, sabe, com água de nada, eu quero você. A Bíblia diz que quando a água, eu entendo assim, que quando é água de nado, você perde o controle, quando você não consegue ter pé, certo? Que chama de tomar pé, não é isso? Quando você está dentro de um açude, você tomou pé, então você está com água por aqui, mas quando a água é acima, você não consegue mais tomar pé, você agora está sendo levado pelas águas. Bendito seja o nome do Senhor. E Deus está dizendo assim: ei, saia do seu controle, aleluia, e me dê o controle, deixe que as águas te levem. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero você em águas profundas. Deus disse: Pedro, vá para águas profundas e lance a rede. Pedro podia ter dito assim: Senhor, e Pedro argumenta, né? Pedro diz: olha, Senhor, e eu entendo Pedro, e eu entendo perfeitamente Pedro. Pedro deve ter dito assim: Jesus, você entende de carpintaria, mas de peixe quem entende sou eu. Jesus, eu nasci os dentes aqui bolando pelo chão, pescando piau, pescando traíra, curimatã. Jesus, quem entende aqui sou eu, Jesus. Não venha com o senhor, agora o senhor é Deus. Eu sei que o senhor é um profeta, agora de pesca, Jesus. E outra coisa, Jesus, deixa eu falar com o senhor aqui. Homem, eu passei a noite todinha. Deixa eu contar uma coisa que você não sabe. A pessoa, você falar uma coisa que Deus não sabe, né? Eu me lembro de quando o Senhor, ele se manifesta para Ananias, né? E ele diz: Ananias, eu quero que você vá lá na casa, no endereço tal, porque agora um homem chamado Saulo, olha que coisa linda, olha que mistério. Saulo orando, ele disse: agora o homem chamado Saulo, ele está orando a mim. Era Deus recebendo a oração de Saulo e entregando o mistério a Ananias. Oh, glória! Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. Aí Ananias disse: Senhor, deixa eu contar um negócio que o senhor não sabe. O senhor está desinformado. Esse Saulo, esse cabra é cabra ruim. Esse cabra tem dado piso em crente, prendido crente. Esse cabra é igual um careca aí agora que está querendo mandar uma banda no Brasil. Jesus, tu vigia.
esse cabra é ruim. Está prendendo todo mundo, metendo a pé em todo mundo, querendo mandar uma banda aqui em Israel. Aí o Senhor diz assim, uma coisa linda, ele disse: ele é um vaso escolhido meu. Eu sei quem é ele. Eu sei quem é ele. Sabe, Pedro argumenta com Jesus, mas no mesmo argumento, você vai ver que no mesmo argumento ele diz assim: mas, Senhor, você está vendo, eu passei a noite todinha, não peguei nada, está desafiador demais, o mar não está para peixe. Tem até uma frase que, né? O mar não está para peixe. Queridos, eu sei que eu conheço inclusive a realidade de alguns dos nossos irmãos. E alguns estão passando por momentos bem difíceis. Literalmente lançando a rede, se esmerando, se esforçando, dando o seu melhor, fazendo o seu melhor, mas não pegou uma piaba. E tem hora que a gente até às vezes assim: Senhor, o problema é comigo, fala. Senhor, se é um pecado, vamos tratar esse pecado e vamos resolver aqui, Jesus. Mas o que é? Senhor, sou eu que estou errado, se é alguma coisa que eu fiz, Senhor, e está certo, e é esse o caminho mesmo, o caminho é esse mesmo, certo? Às vezes a gente, mas Senhor, só me tira desse momento de improdutividade. Jesus, eu passei a noite todinha pescando, não pegamos nada. Usei todas as técnicas, usei toda a minha habilidade, porque eu sou bom nisso. E não tem nada de errado você reconhecer que você é bom numa área, não tem nada de errado. Mas eu quero que você entenda uma coisa: mesmo você sendo bom, você sendo o top das galáxias mesmo, da área, saiba que quem abriu a porta e quem deu essa habilidade foi Ele, e o nome dele tem que ser glorificado na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. E aí Pedro diz assim: mas sobre a tua palavra, sobre a tua ordem, sobre o que o Senhor está mandando, eu vou porque o Senhor está mandando. Ei, eu não sei você, mas eu já fiz coisa porque Deus estava mandando, mas eu olhava assim: Jesus, deixa de brincadeira, Jesus, está vendo que esse negócio não vai dar certo. Já. Deus bradar nos nossos corações, você de olhar assim: meu Deus amado, é mesmo, Jesus? É. Tem coisas, irmãos, que olhem sinceramente, mas eu quero dizer para você uma coisa importante. Muitas vezes nós ouvimos muito mais, na verdade nós ouvimos muitas vozes, né? A voz da nossa mente, né? A voz do medo. Nós ouvimos a voz de tanta gente, e muitas vezes não queremos ouvir e obedecer a voz de Deus. Irmãos, nós devemos treinar, pedir a Deus que nos treine a nossa mente, o nosso coração, para discernir a voz dele. E eu me lembro de quando eu cheguei, logo quando eu cheguei lá no pastor João. Meu pastor é uma bênção, é um homem de Deus que eu amo, me ensinou muita coisa. E eu fiz uma pergunta para ele, porque o meu medo, eu acredito que é o medo de qualquer crente verdadeiro, é de, pronto, digamos que Deus entregou um recado aqui para me entregar um recado para Paulinho. Deus colocou no meu coração uma mensagem para entregar para ele. Deus sabe do meu coração que muitas vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente entrega o recado de Deus e aí acrescentai-vos o nosso também. Você está me entendendo? E aí esse sempre foi meu medo. Primeiro, é não acrescentar, nem esquecer de nada que Deus colocou no coração. E segundo, é quando é de Deus e quando é da minha vontade. Não vou dizer nem que é da minha carne, mas da minha vontade. De repente eu vejo ali, vou usar Paulinho mais uma vez como referência, eu vejo o Paulinho está passando por uma luta e tal, e nessa luta eu fico sensibilizado, porque eu sei que ele está passando uma luta, e de repente eu vou lá orar por ele, e eu
falo como se fosse Deus falando para ele, que na verdade não é Deus, é o meu coração que está ali, né, pesaroso com a luta que ele está passando. E aí eu perguntei ao meu pastor, quando é que eu consigo discernir o que é a voz de Deus, o que é a voz do meu coração? Aí ele disse, só na caminhada é que você consegue discernir de fato e apurar de fato isso do seu coração. E é verdade. E aí como é que você consegue fazer isso? No dia a dia, caminhando, treinando, ouvindo, fazendo, um relacionamento. Minha esposa é muito feliz, ela fez uma dinâmica esses dias na escola bíblica dominical. Minha esposa é uma bênção, irmão. Oh, meu Deus. Nem as minhas mais sublimes orações. E aí ela fez lá, ela pegou o áudio de alguns irmãos e passou para as irmãs ouvir. E aí as irmãs, esse aqui é irmão fulano de tal. Esse aqui é irmão fulano de tal. E aí ela disse, olha, por que é que vocês reconheceram a voz? Porque vocês têm relacionamento, vocês conhecem essa pessoa. Vocês estão me entendendo? Então, quando se tem relacionamento, discerne-se mais fácil a voz. E é exatamente isso. E aí Pedro argumenta com Jesus, mas Senhor, mas sobre a tua palavra, Senhor, eu vou. E você imagina, Pedro e toda a equipe voltando para o Mar Alto, e até chegar lá, o que é que se passa na cabeça de alguém que recebe um comando de Deus para minutos antes de acontecer o impossível? Não é difícil? Porque a nossa mente, o que é a nossa mente? Não sei se vocês conseguem entender comigo. A nossa mente só produz o negativo, a sua grande maioria das vezes. É assim ou não é? Presta atenção, você vai, pronto, você é um comerciante, aí, rapaz, vai dar certo. Mas esse vai dar certo é depois de bem uns 15 ou 20 que não vai dar certo. É uma luta, sabe, da nossa mente sempre produzindo coisas negativas. E aí, presta atenção, eu hoje estava conversando com uma pessoa da igreja, e essa pessoa estava com algumas dificuldades. E aí assim, como é que você pode calar a voz do seu medo, da sua mente, ou até mesmo uma voz de um coração angustiado, através da palavra? Peraí, Jesus, a tua palavra me diz que Deus não mente. Então, se a tua palavra me fala isso, se a tua palavra me garante isso, Senhor, todas essas outras vozes que estão aqui tentando me tirar do foco, entristecer meu coração, que eu desobedeça a ordem de lançar a rede, todas essas vozes devem se calar, e eu só vou acreditar na voz que está baseada na tua palavra, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Feriu a palavra, cai fora. E detalhe, e mesmo que muitas vezes esteja similar à palavra, e a Bíblia diz que é uma das bases que diz assim, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Lembra quando Jesus foi levado ao deserto, e o diabo, usando a palavra, diz, olha, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, porque está escrito. Aí Jesus diz, usa a palavra de Deus também. Perceba, e o cabo que não conhece a palavra, o diabo chega e com essa conversa, olha, transforma essas pedras em pão, porque está escrito que você vai ser dono de padaria. Aí você diz, oh, aleluia, glória a Deus, eita capeta bom, uma padaria, eu estava precisando mesmo de uma empresa, pensando seriamente, vamos agora, porque você não conhece a palavra, e você não consegue contra-argumentar com a palavra. Jesus, conhecendo a palavra, ele disse, pois também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Perceba que muitas vezes uma meia verdade, ela é mais fácil de enganar do que uma mentira completa. Lembra que quando o inimigo das nossas almas foi tentar a Eva lá no paraíso, ele usou uma meia verdade. Ele despertou no coração de Eva algo que na verdade era uma mentira, como se Deus não quisesse que eles conhecessem uma coisa, ou que eles iam ser igual a Deus. Era mentira.
eles estavam, na verdade, no local mais extraordinário que alguém já pisou antes de morrer. O lugar de delícias, o paraíso de Deus, a comunhão plena com Deus. E o diabo inventou uma mentira e o homem caiu. Então perceba que nós precisamos conhecer palavra, nós precisamos conhecer Bíblia, nós precisamos estar atentos para cumprir aquilo que Deus está ordenando na minha e na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. É fácil? Não é. Essa semana eu vi uma mulher de Deus que eu admiro muito. Ela estava falando uma coisa interessante, bem interessante. Ela estava falando sobre fracassos. E ela falando que ela foi reclamar de Deus porque algumas portas, Paulinho, que ela tentou, estavam fechadas. E ela quis ficar triste. E aí Deus bradou no coração dela e disse assim: olha, se eu tivesse aberto a porta de atendente que você no passado buscou, na verdade você seria uma excelente atendente, talvez até chegasse a ser uma gerente lá da empresa, mas nunca cumpriria o propósito que eu tenho na sua vida, que é esse que você está cumprindo. Então perceba que muitas vezes uma porta fechada, na verdade é o não de Deus, é Deus me tangendo e lhe tangendo para o propósito. Sabe, então assim, por favor, deixa eu lhe pedir uma coisa aqui, seja mais maleável. Entenda que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor. Sabe, uma das principais orações da minha vida é: Senhor, me dê a direção. Eu não quero errar. Eu não posso errar. Perceba, de que adianta, a Bíblia diz, você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta? E a vida é muito rápida, ela passa muito rápido, e se a gente não tomar cuidado, a gente se perde, e perde aquilo que de mais precioso nós temos, que é Cristo em nós. Obedecer aquilo que Ele está mandando, porque quando nós obedecemos, mesmo muitas vezes não entendemos, porque tem hora que a gente não entende mesmo. Tem hora que a gente não entende, tem hora que você olha assim: Senhor, eu não estou entendendo isso aqui, mas eu sinto paz. Então, bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que é que eu aprendo? Para mim, eu estou vendo Pedro aprontando a tarrafa, que era mais ou menos como se fosse uma tarrafa. E aí Pedro ajeitando, primeira tarrafinha estava limpinha, prontinha, no ponto, não era? Já pensou? Se Pedro é preguiçoso, rapaz, você quer saber? Eu não peguei foi nada, eu vou abandonar essa desgraça dessa pescaria, isso lá dá dinheiro, lá e vai. Aí Jesus chega: Pedro, lança a rede no mar. Que rede? Eita, agora não tem rede não. Você é vanzal? É ou não é? Pedro estava lá, preparando a tarrafa. Sabe o que é que eu entendo? Eu penso assim: os peixes chegam lá embaixo e dizem assim: negada, tem uma ordem do mestre. Sabe aquele barco ali em cima ali? Todo mundo, chama a negada toda, todo mundo, vamos juntar um cardume maior possível, e vamos se posicionar, porque a rede vai cair e nós vamos ter que subir. Ei, você acredita nisso? Eu creio assim, que os peixes obedeceram ao Senhor. Olha, rapaz, Pedro podia ter rebolado a tarrafa para trás, para frente, de lado. Sob o comando de Deus, eu creio que a pesca ali era impossível dar errado, porque ele estava na obediência do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Em outro texto, a Bíblia diz que Jesus dá um local, a direção para ser lançada. Mas nesse caso aqui, não. Lucas não fala.
Mas sabe o que é que eu acho lindo? É que quando eles começam a puxar, foi uma colheita, foi uma pescaria tão extraordinária, que as redes, em algumas versões diz que as redes se rompiam, se rasgavam. Sabe o que é que eu aprendo aqui também? Você lembra da viúva? Você lembra da viúva que estava numa situação delicada? E aí você pode prestar atenção. Quando Deus quer, irmãos, Ele muda o quadro do dia para a noite. Quando Deus quer, não tem esse negócio não, Ele muda e você fica tontinho. E os seus vizinhos vão olhar e dizer assim: vixe, ela só pode ser cartãozeiro, ela só pode estar roubando, não pode um negócio desse. E aí você sabe para pensar o que é? Não, meu irmão, é porque a pescaria foi de voar a tampa da panela fora. Jesus mandou, você obedeceu, e a pescaria foi tão grande, mas tão grande, que não tinha onde botar. A Bíblia diz, eu entendo, a rede de Pedro, se a rede de Pedro tinha capacidade para 100 quilos de peixe, foi 100 quilos de peixe. Mas se a rede de Pedro tivesse capacidade para 1 milhão de toneladas, o oceano ia vomitar 1 milhão de toneladas de peixe. Bendito seja o nome do Senhor. Porque, meu irmão, eu vou dizer a você uma coisa aqui. Eu entendo que no céu não tem crise, e é fato, irmãos. Lembra daquela mulher que chegou, a bichinha, meu irmão, outro momento de crise, mas essa crise era de torar, a bichinha estava pegando uns gavetozinhos. Você imagina a pobre de uma mãe, irmão, já os 45 minutos do segundo tempo, já estava para morrer, com fome, a única coisa que tinha era comida para fazer um pedacinho de bolo para ela e para o filho, não tinha mais expectativa, sabe, uma seca desgraçada, o negócio não era fácil. De repente chega o profeta e diz assim: mulher, faça o seguinte, me traga um copo d'água e traga também um bolo para mim, faça primeiro para mim. Eita Jesus amado, já pensou se essa mulher fosse uma mulher desaforada? Homem, tome vergonha na tua cara. E se é hora de você chegar na casa dos outros pedindo o bolo, eu já estou pebado aqui, eu vou chutar o balde. Tu bateu, foi na porta errada. Tu está vendo aqui que aqui é uma casa de miserável? Sabe, irmãos, e parece que o profeta foi insensível, mas não, era Deus testando a fidelidade daquela mulher. Aquela mulher entendia que aquilo ali era um homem de Deus. Ei, eu sei que tem muito desgraçado que usa essa palavra para arrancar dinheiro das pessoas, mas não, irmãos, por favor entendam que isso na verdade foi um teste de fidelidade brutal do céu. A mulher disse: escute, a única coisa que eu tenho é isso aqui, é para nós dois, eu e meu filho comer e nós vamos morrer. O profeta diz: ei, assim diz o Senhor, não vai faltar farinha na botija, e nem vai faltar óleo. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra profética entrou, aleluia, e o céu respondeu. E todas as vezes que aquela mulher ia lá na botija fazer um bolo, aleluia, a farinha estava lá, o óleo estava lá. Bendito seja o nome do Senhor. Os credores vieram. Eu vou perder minha família, meus filhos. Imagina o desespero dessa mãe. Perdeu o marido. Perdeu o marido. E diz a palavra de Deus que ela ia perder os filhos. Naquele tempo podia vender os filhos para sanar as dívidas como escravos. E aí você sabe que ela fala assim: você sabe que meu marido era um homem de Deus. Eita. Ô irmãos, isso é muito forte. Você sabe que meu marido era um homem de Deus, mas ele morreu. Alguns estudiosos dizem que esse homem, muito provavelmente, era aquele homem que tinha Obadias, que mantinha ali os profetas de 50 em 50 e gastou tudo quanto tinha para sustentar os homens de Deus nas cavernas.
Por isso que ela diz assim: você sabe que meu marido era um homem de Deus. Oh, glória. Irmãos, o céu não fica devendo nada a ninguém, irmãos. O profeta diz: faz o seguinte, chama a sua família, entra para dentro de casa, agora junte panela com força. Junte panela, junte vasilha, e a Bíblia diz que enquanto tinha vasilha, tinha azeite. É assim ou não é, irmãos? Você entendeu aí? Aí o mistério. A pessoa, se aquela mulher tivesse pegado só 3 vasilhas, 4 vasilhas, pronto. Sabe? Do jeito que eu sou esfomeado, meu irmão, eu tinha arranjado uma caixa d'água daquelas brasileiras. Eu digo: Jesus, bote para lascar, Jesus, bote para torar, Jesus. Hein? E você acha que o céu ia faltar azeite, não ia encher a caixa, não? Ah, ela se enchia. Bendito seja o nome do Senhor. A sua dependência e a minha dependência deve estar no Senhor. Às vezes, escute, quando eu elevo os meus olhos para os montes e fico perguntando de onde virá o socorro, que às vezes a gente olha para o homem, a gente faz conta, e é natural, mas tenho que receber isso aqui, daquilo ali, para fechar a conta. Eu posso falar com fulano. Às vezes acontece, eu acredito que com você talvez também tenha isso. Talvez você também passe por esses momentos de ajuste. Aí no meio da conta eu me lembro. Eu digo: papai, a minha dependência é em ti. É o Senhor que abre a porta. É o Senhor que fecha a porta. É o Senhor que faz prodígios, milagres e maravilhas. É o Senhor que tem me sustentado até hoje. Bendito seja o nome do Senhor. Perceba que a quantidade de peixe era tão grande que a rede quase se rasga. E ele era tanto peixe que ele teve que chamar os amigos. Olha que coisa linda, irmãos. Ei, deixa eu falar uma coisa aqui. Quando Deus abrir a porta, levante sua mão, que eu quero profetizar na sua vida. Quando Deus abrir a porteira, quando as portas do céu se abrir, quando o azeite começar a jorrar, quando os peixes começarem a saltar dentro do barco, divide, abençoe, seja liberal, seja abençoador, porque Deus nos chamou para ser abençoador. Em nome de Jesus. E se cumprirá a palavra de Deus. Tu emprestarás, mas não tomarás emprestado. Em nome de Jesus. Receba essa palavra. Receba essa palavra. A Bíblia diz que o barco dele encheu e ele chama os seus amigos: vem cá, vem cá. E a Bíblia diz que o barco dos amigos também estavam cheios, a ponto de quase afundar. Sabe por que Deus não mandou mais peixe? Porque se mandasse mais peixe, Paulinho, a rede ia se rasgar e o barco ia afundar. Mas se tivesse navio ali, um cargueiro, sabe, podia empurrar peixe que Jesus tem. Aonde, aleluia, saiu aqueles ali, tinha milhares e milhões. Bendito seja o nome do Senhor. Eu já estou caminhando para o final. Não duvide dele. Não duvide dele. Jesus é indomável. Sabe o que é que eu acho lindo? Pedro ficou extasiado com o milagre, porque ele conhecia. Sabe, esse milagre, sabe, deixou Pedro completamente. E Pedro entendeu ali que ali era Deus. E é lindo quando Pedro se prostra e diz assim, sabe, quando o homem
tem um encontro de fato com Deus, a única coisa que ele consegue enxergar é que ele é um miserável pecador. É que ele é um verme diante de um Deus santo. E Pedro diz exatamente isso: afaste-se de mim porque eu sou um pecador. E aí a palavra de Jesus é linda. Jesus disse assim: de hoje em diante, de agora em diante, você vai ser pescador de homens. Sabe, quando eu estava lendo essa palavra, eu estava me lembrando, sabe de quê? Pedro lá em Atos dos Apóstolos. Varões israelitas, vocês estão achando que nós estamos embriagados, sendo essa uma hora imprópria de estar cheio de mosto. Saiba que o que aconteceu aqui estava escrito no profeta Joel. E aí Pedro começa a pregar a palavra de Deus. E diz a palavra de Deus que quando Pedro estava pregando, para mim eu estou vendo o Espírito Santo dizer assim: Pedro, você lembra da pesca? Pedro, você lembra da pesca lá no lago de Genezaré? Lance a rede, Pedro. Lance a rede agora e você vai ver. E a Bíblia diz que foram milhares de pessoas, milhares de homens e mulheres entregaram o seu coração para aquele pescador de homens. Bendito seja o nome do Senhor. Eu já vou terminar e eu quero dizer para você que o que eu acho lindo é que a Bíblia diz que no ápice da vida financeira de Pedro, no momento mais extraordinário, Pedro tinha batido as paradas. Ele tinha fechado a banca, quebrado a banca. Imagina agora, a Bíblia diz, Paulinho, que eles trouxeram os barcos para a praia e nem trataram os peixes. Deixaram tudo lá, deram as costas e seguiram Jesus. Eu sei que muitos de nós talvez não tenham uma chamada tão contundente, mas o que eu aprendo aqui é que Pedro estava dizendo assim, e eu preciso aprender e você precisa aprender. Você pode ganhar dinheiro, você pode ser rico, suas empresas podem crescer, seus negócios podem frutificar, mas todas as vezes que for possível e preciso, dê as costas para eles e caminhe com Jesus, porque o que é que vai acontecer muito? Mamon vai dizer assim: hoje é o melhor dia de faturamento da sua empresa, e você vai deixar só com seus funcionários para ir para a escola bíblica dominical. Você e eu vamos ser desafiados com isso. Esse dia você não pode. Você tem um compromisso. E não estou aqui instruindo vocês a não cumprir os seus compromissos. Mas todas as vezes que Mamon desafiar você, saiba quem foi que encheu o barco de peixe. Não esqueça que não foi a sua habilidade, não foi porque você é bonzão, ou você é bozona, desenroladona, ou desenroladão, não. Porque foi Ele quem encheu o barco de peixe. Que Deus aplique essa palavra no seu coração.